E a sua manhã está sendo uma manhã de bênção? Pois é, hoje nós temos oportunidade de ser gratos a Deus pela vida que temos, pelo o amor que o Senhor tem nos dado, nos tratado, nos ter chamado seus filhos, né? Nos dado a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e procurar fazer a sua vontade. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como nós podemos agradar a Deus. É o desejo do coração de Deus que todo homem seja salvo, né? Que chegue a pleno conhecimento da verdade, né? Que se arrependa dos seus pecados e que sejam salvos por Ele para estar na eternidade através do seu Filho Jesus. E será se nós também estamos ligados, interligados com o Senhor ao ponto de conhecer qual é a vontade de Deus para minha vida, né? O que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Então, essa pergunta nós devemos estar com ela todos os dias pensando, né? Será se o que eu estou fazendo está agradando ou desagradando a Deus? Se eu pertenço a Ele, se Jesus pagou um alto preço pelo meu resgate, eu tenho que pensar nessas coisas. Então a nossa leitura hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao 12. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 4 nos ensina que, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Quando paramos um pouquinho para entender esse texto, podemos pensar o seguinte: como nós podemos agradar a Deus? No versículo 2 ele diz: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Veja bem como o autor, da carta, como Paulo nos enfatiza dizendo que nós devemos ter cuidado com essas coisas. No versículo 8 ele diz: portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando ao homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. E veja que nós podemos entender que nós não podemos agradar a Deus e não ter a presença do seu Espírito Santo se nós estamos praticando aquilo que desagrada a Ele. No versículo 9 ele diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Versículos 11 e versículo 12 ele diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós já instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. É um texto que nos esclarece muita coisa na nossa vida, no nosso cotidiano, que foi falado para os Tessalonicenses, mas vale para nós nos dias de hoje também. Passamos nossa vida procurando fazer coisas que nos agradam e até agradar as outras pessoas. Mas será se estamos procurando agradar a Deus? Será se isso que estamos procurando para agradar nós e as pessoas que estão ao nosso redor são coisas que realmente Deus aprova? Quem ama Deus deseja agradá-lo sempre. A Bíblia nos ensina como podemos agradar a Deus em nossas vidas por meio de nossas atitudes. Deus não exige grandes feitos heróicos, como muitos pensam por aí. Sacrifícios dolorosos ou rituais complexos. As coisas que agradam a Deus, elas são simples. E você viu que no texto que nós lemos aqui agora há pouco, que
Basta procurar se desprender, se livrar do pecado, da imoralidade sexual, daquilo que você sabe que Deus desagrada, e procurar fazer coisas que vai abençoar o seu irmão, vai ajudá-lo na sua caminhada também, né? Não tirar aquilo que é do seu irmão. Ter fé em Deus é uma das grandes atitudes que nós podemos agradar a Deus. A fé é a certeza de que Deus existe e a convicção de que Ele abençoa aqueles que o buscam. Quando temos fé, temos confiança total no Senhor e na sua bondade por nós. É importante manter a fé viva, inclusive nos momentos mais difíceis da vida. Não é fácil muitas vezes mantermos a nossa fé atuante, de repente, cheio de tantos problemas para resolver. A fé também nos motiva a amar e ao respeito por Deus e pela sua palavra. A fé nos faz vivos e mantém Deus vivo em nós. A fé agrada a Deus porque pela fé em Jesus podemos ser salvos. Deus nos ama e quer nos salvar. Quando confiamos em Deus, mostramos que não rejeitamos o seu amor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, como está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147, versículo 11. Se você é uma pessoa que tem esperança nas promessas de Jesus, do Senhor, você aguarda ansiosamente pela sua volta, né? Tem procurado te policiar para não cair em falta, não desagradar a Deus. É uma forma de você estar agradando a Deus, buscando, lembrando das suas promessas, divulgando a sua palavra. O arrependimento dos erros cometidos que nós cometemos diariamente é uma forma de nós agradarmos a Deus, mas um arrependimento sincero, porque arrepender-se é mais do que sentir remorso. O arrependimento é uma mudança de atitude, reconhecendo que o pecado é errado e por isso toma a decisão de mudar. Quando pecamos é como se falhássemos no alvo importante para fazer coisas, a motivação errada. Quando nós falhamos, quando nós perdemos o alvo, estamos no pecado. É certo que não somos perfeitos, todos falhamos numa ou outra área, mas o mais importante na caminhada com Deus é viver buscando acertar e fazer a sua vontade, a vontade do Pai Celestial. É quando eu estou e descubro que algo estou fazendo não agrada a Deus, eu logo abandono aquilo e me arrependo e saio de perto e tiro aquilo da minha vida. Essa é a forma de arrependimento de verdade. Muitas vezes falamos, eu me arrependo de ter feito essas coisas, mas dentro de poucas horas você está lá fazendo novamente. Isso é uma falha, e quando falhamos devemos voltar-nos para Ele, arrependidos e pedir perdão ao Senhor, e não cometer mais aquilo que eu estava cometendo. Lembre-se, o pecado insulta a Deus. Foi o pecado que levou Jesus para aquela cruz, que fez Ele derramar o seu sangue por nós. Vamos ficar atentos. Quando falhamos, devemos voltar-nos para Deus, arrependidos e pedir perdão. Porque esse pecado que insulta a Deus vai nos levar para o inferno, se nós não nos arrependermos. Isso deve nos contristar e nos levar a não mais entristecer o Senhor. Quando nos arrependemos e pedimos perdão, ficamos reconciliados com Deus. Quando pedimos perdão e mudamos de vida. Essa é a forma que devemos viver realmente de arrependimento. Obedecer a Deus e a sua palavra. Quantas vezes você lê a palavra de Deus diariamente? Mas você lê a palavra de Deus? Você busca conhecê-la? A Bíblia ensina que é melhor obedecer do que tentar agradar a Deus com presentes e ofertas. Deus prefere um coração obediente do que uma vida cheia de esforços e estresse, tentando agradá-lo. Lembre-se, a obediência promove bênçãos, mas se não praticarmos o que Deus nos orienta nas Escrituras, estaremos em desobediência contra Ele. A obediência à palavra de Deus agrada ao Senhor. Quando ouvimos e cumprimos aquilo que o Espírito Santo nos orienta e ensina, passamos a agradar ao Senhor. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, também o obedeceremos com prazer. Várias vezes será desafiador, seremos testados, mas
a obediência é a melhor coisa a se fazer. Em 1 Samuel 15, 22, a parte B do versículo diz: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que a obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, vamos ficar atentos para ver se a nossa conduta está sendo uma conduta que agrada ao Senhor. Ser sincero e íntegro de coração, pois Deus conhece o nosso íntimo, Deus ama a sinceridade. E por isso precisamos ter vidas verdadeiras, não vidas duvidosas, mentirosas ou falsas, tanto em nosso interior como na vida prática, nos relacionamentos e afazeres diários. Lembre-se que Jesus é a verdade, ele se agrada de pessoas honestas, inteiras e fiéis que se apresentam sem máscaras. Deus não pode ser manipulado, nem é convencido por atitudes fingidas. Ele sabe de todas as coisas e ninguém poderá enganá-lo como segundas intenções, parcialidade ou falsidade. Fale, ore e viva em sinceridade, seja verdadeiro com Deus e com as pessoas ao seu redor. Isso honrará ao Senhor. Sei, meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Esse é um texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. E um texto muito importante, devemos lembrar, uma parte da nossa obediência, de queremos agradar ao Senhor, é fazer ao bem ao nosso próximo. Ter um coração bondoso e generoso espelha a bondade e o amor do Senhor. Por isso é tão importante ter a sensibilidade pela dor do outro, buscando maneiras de o aliviar. Olhe à sua volta e considere como é importante as necessidades dos outros, não somente as nossas. Não seja egoísta. Procure de uma forma ajudar aqueles que estão em necessidade. De alguma forma alguém está precisando de você em algum momento da sua vida. Não vire suas costas para aquele que está precisando de você. É preciso que os filhos de Deus demonstrem amor, sendo gentis, cordiais e bondosos uns para com os outros. Fazer o bem não é uma teoria, mas revela-se em atitudes práticas. Quando fazemos o bem e ajudamos os outros, mostramos o amor de Deus. Deus é glorificado quando fazemos o que é certo. Deus fica feliz com o nosso bem e o dos outros que ajudamos. Em Hebreus 13:16 diz: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Em Mateus capítulo 5:48 diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 ao 16 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sábios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Isso é uma coisa que nós devemos parar um pouquinho e refletir, porque se queremos agradar a Deus, temos que estar constantemente buscando a santidade, Se afastando daquilo que desagrada a Deus, se afastando daquilo que levou Jesus a ser crucificado naquela cruz. Amigos e irmãos, para agradar a Deus, precisamos conhecer a sua vontade. E para conhecer a sua vontade, nós precisamos ler a sua palavra. Você tem procurado agradar a Deus? Para você saber se você está procurando agradar a Deus ou não, faça uma reflexão e veja quantas vezes você lê a Bíblia. Quantas vezes você tem buscado a orientação do Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos só na teoria, Nós vamos até a igreja, Ouvimos as pessoas pregarem, vemos e lemos alguns versículos que são jogados aí na internet enquanto estamos no entretenimento da vida. Mas será se eu tenho aquele interesse, aquele desejo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Há situações em que muitas pessoas
estão buscando conhecer Deus na sua palavra, e quando se deparam com palavras que vão confrontar a sua vida, elas já param de ler a Bíblia porque se sentem desconfortáveis. Aí é que está a diferença. Se queremos agradar a Deus quando estamos lendo a sua palavra, que descobrimos que algo está errado em nossa vida, nós devemos mudar de vida. Nós devemos entender que Deus está falando conosco naquele momento e dizendo: pare o que você está fazendo. Isso não me agrada. E aí vamos procurar aquilo que agrada a Deus e fazer. Irmãos, nós temos uma grande oportunidade hoje de servir o Senhor, de ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, pela missão que Ele nos deu para fazer, né? Nos prestigiou, nos abençoou com ela, de sermos ministros, de sermos enviados dele para esse mundo para falar do seu amor, para trazer palavras de salvação, palavras que as pessoas venham a se arrepender dos pecados e procurar viver uma vida que agrada o Senhor. Qual a sua missão que está sendo revelada para você nesse momento? Você tem buscado agradar a Deus ou agradar a si mesmo? O tal do egoísmo é do ídolo, né? E tem procurado, levado muitas pessoas a fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque o nosso coração, ele é tendencioso a fazer aquilo que desagrada a Deus. A nossa carne, o nosso corpo é tendencioso ao pecado, mas o nosso espírito tem que estar vivificado no Senhor. Constantemente tenho que estar me alimentando. E para se alimentar espiritualmente, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso orar continuamente para que Ele esteja vivo em mim. E no momento da fraqueza eu não fraquejar, mas eu possa procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Queria eu ter mais a dar e te entregar mais que este inconstante coração. Queria eu mais depender, melhor viver quando confiado em tua mão, porque vivo sempre assim. Em tuas mãos eu quero estar, só no teu poder, só no teu querer, acho a direção, acho paz e unção. O que eu venho a ser, o que eu venho a ter, sejam sempre teus, que eu viva a te agradar. Faças teu melhor lugar do que minha errante inclinação. Meu coração que seja teu, em teu altar esteja eu em tua adoração, e que eu viva sempre assim. Em tuas mãos eu quero estar, só no teu poder, só no teu querer, acho a direção, acho paz e unção. O que eu venho a ser, o que eu venho a ter, sejam sempre teus, que eu viva a te agradar. Só no teu poder, só no teu poder, só no teu querer, acho a direção, acho paz e unção. O que eu venho a ser, o que eu venho a ser, tudo o que eu venho a ter, que
te agradar.